Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa revisão de química, tá? Nossa última semana de aulas aí antes da prova. A gente já tá com as revisões de matemática, tá? A gente vai ter um vídeo para cada assunto de matemática. E para química vai ser um vídeo só aí para todo mundo, tá? Na verdade, não vai ser um vídeo só para todo mundo, vai ser um vídeo só de toda a revisão, tá? E eu vou pegar um vídeo separado para fazer aquelas duas questões de balanceamento que a gente ficou com um pouquinho de dificuldade aí na aula presencial, tá? Aí essas duas eu vou fazer um vídeo separado, passo a passo, pra gente não esquecer mais como é que faz, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou revisar soluções, tá? Porque a gente não teve essa aula gravada, foi nossa primeira aula presencial, tá? Soluções químicas. Quando a gente adiciona a substância A numa substância B, essa primeira ela vai se distribuir no interior da segunda sobre a forma de pequenas partículas que a gente chama de partículas dispersas, tá? Toda mistura é uma dispersão e ela pode ser homogênea, quando a gente não consegue descobrir quem são os compostos a olho nu, tá? Por exemplo, água e açúcar, que a gente não consegue saber quem é quem na mistura, ou água e álcool, por exemplo. E pode ser heterogênea também, quando a gente consegue saber todos os elementos que tem na mistura. Por exemplo, água e óleo, tá? A gente sabe exatamente quem é o óleo e quem é a água, como a gente pode ver aí na foto, tá? As misturas, elas podem ser classificadas em função do tamanho das partículas dela. Pode ser suspensão, por exemplo, água e areia, um colóide, por exemplo, a gelatina ou uma geleia, e uma solução, que é sempre homogênea, como a água e o açúcar, tá? Em química, a solução ela vai ser sempre um sistema homogêneo e a gente não consegue separar o disperso do dispersante por processos físicos, tá? O que é disperso e o que é dispersante? O disperso ou soluto é o que está sendo dissolvido e o solvente ou dispersante é aquele que vai dissolver, tá? Soluto é quem é dissolvido e solvente é quem dissolve. No caso da água e do açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o dissolvido, tá? É o soluto. As soluções, elas se apresentam nos três estados físicos da matéria, tá? Pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa, tá? As nossas soluções. Por exemplo, o ar que a gente respira é gasoso, água e açúcar é líquido. E ligas metálicas, por exemplo, como o bronze, que é uma mistura de cobre e de estanho, são, porém, sólidas, tá? Uma solução, ela vai ser classificada de acordo com seu coeficiente de solubilidade, tá? Que é a máxima quantidade de soluto que a gente consegue dissolver em uma quantidade fixa de solvente a determinada temperatura e pressão, tá? Quando a gente tem uma mistura, a quantidade de solvente vai ter um coeficiente limitado de solubilidade, tá bom? Cada solução, ela apresenta características diferentes, tá? De acordo com a quantidade de soluto que a gente está colocando na mistura. Quando a gente ultrapassa esse limite, a gente diz que a solução precipitou, ou seja, a gente não consegue dissolver naquela mistura. Por exemplo, quando a gente está nervoso, vai tomar uma água com açúcar, tá? A gente misturou ali, tranquilo, a gente não consegue ver. Mas a partir do momento que a gente coloca muito açúcar na água, a gente consegue ver lá no finalzinho do copo aquele açúcar, né? Que não misturou. Ali a gente chama de precipitado, tá? Vamos saber agora as diferenças entre as soluções, tá? Solução insaturada é aquela que a quantidade de soluto não atingiu o limite de solubilidade, tá? A gente adicionou uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. A solução saturada é quando o soluto ele se encontra ali na quantidade máxima que aquele solvente pode diluir, tá? Tá na quantidade máxima ali. Já dissolveu o possível. E a supersaturada é quando a gente aquece aquela solução, tá? Ou coloca ela no limite de pressão ali. E a capacidade de dissolução dela, a capacidade de diluir aquele soluto, ela vai aumentar, tá? A gente vai aumentar o coeficiente de solubilidade dela enquanto a gente está aquecendo. Então, ela consegue dissolver mais soluto do que ela conseguiria se estivesse normal, tá? Quando a gente retira esse aquecimento, quando a gente desliga, vamos dizer, o fogão, tá? As condições voltam ao normal e aquele coeficiente de solubilidade vai diminuir novamente, tá? Ele só aumenta quando a gente está aquecendo. Em relação aí à temperatura, a gente tem a dissolução endotérmica, que
que é quanto maior a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade, tá? E a exotérmica, que é o inverso. Quanto menor a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade, tá? Em relação aos gases, a gente tem as propriedades particulares, que a gente chama de lei de Henry, né? Se a gente aumentar a pressão, a solubilidade também aumenta. Só que na temperatura não é a mesma coisa, tá? Para os gases, se a gente aumenta a temperatura, a gente vai diminuir a solubilidade, tá bom? No caso da pressão, a gente aumenta a pressão, aumenta a solubilidade. Mas se for temperatura nos gases, se a gente aumentar a temperatura, a gente diminui a solubilidade, ok? E por fim, a gente tem a concentração comum, tá? Que é massa do soluto sobre o volume da solução, tá? Facinho. C, que é a concentração comum, é a massa sobre volume, tá? Só que a massa é a do soluto, quem está sendo dissolvido, e o volume é a solução total, tá bom? Vamos responder, então, aqui agora as nossas questões, melhor parte. Ó, questão 1. Mistura é uma associação ou união de duas ou mais substâncias, onde uma vai ficar dispersa na outra. As misturas podem apresentar duas características. Quais são elas? Elas podem ser heterogêneas, quando a gente consegue distinguir os compostos, e homogêneas, quando a gente não consegue diferenciar os compostos. Então, a primeira questão é letra A, beleza? Vamos gravar na cabeça e no coração, tá? Heterogêneo, conseguimos ver os compostos. E homogêneo, não conseguimos, tá? As misturas, elas são classificadas em função do tamanho das suas partículas. E elas são classificadas em 3 categorias. Suspensão, coloide e solução, tá? Letra C. Suspensão, lembra água e areia, coloide, a gelatina, e solução, água e açúcar, tá? 3. Assinale a alternativa que contém um exemplo de suspensão. Eu tinha acabado de falar, água e areia, letra B, tá? Conhecemos os componentes de uma solução, que é o soluto e o solvente. Qual é a diferença entre eles? Já sabemos, soluto é o que está sendo dissolvido e o solvente é o que efetua a dissolução, é aquele que dissolve. Letra A. Vamos então ver aqui o que é verdadeiro e o que é falso nessa quinta questão. Ó, a solução é caracterizada por formar um sistema homogêneo. Verdadeiríssimo, tá? A solução sempre é homogênea. A solução pode ser caracterizada por um sistema heterogêneo. Não, é falso. A gente acabou de dizer que ela é homogênea. A solução pode se apresentar nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Super verdadeiro. E as soluções gasosas são formadas por solventes solutos gasosos. Verdadeiro também. Uma solução gasosa só é formada por gases. Então, tanto o solvente quanto o soluto tem que ser gasoso para a gente ter uma solução gasosa, tá? Letra B aí, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Sexta questão. É definido como a máxima quantidade de soluto que é possível dissolver de uma quantidade fixa de solvente a determinada temperatura e pressão. Estamos falando do coeficiente de solubilidade, letra B, tá? Em relação às soluções, o que é um precipitado? O precipitado são aquelas substâncias que não são dissolvidas na mistura, tá? Que eu dei o exemplo do açuquinha que fica no fundo do copo, ok? Letra A. 8. Assinale a alternativa que diz o que é, né? Que contém explicação do que é uma solução saturada. Solução saturada é aquela que o soluto vai se encontrar na quantidade máxima que o solvente pode diluir, tá? Letra C, da 8ª. 9. A gente já viu solução saturada, agora me diga o que é uma supersaturada. É aquela que quando a gente aquece ou submete aquela solução a uma pressão, tá? A capacidade de dissolução dela vai aumentar, ou seja, ela consegue dissolver mais soluto, tá? Quando a gente volta ao normal, as condições de temperatura e pressão, tá? O coeficiente dela diminui novamente, tá? Questão 10. Assinale a alternativa que contém explicação do que é uma solução insaturada. É aquela que o soluto não vai atingir o limite de solubilidade, ou seja, quando a gente adiciona uma quantidade inferior ao coeficiente de solubilidade daquela solução, tá? Letra A. Então, gravar na cabeça e no coração os conceitos de solução saturada, supersaturada e insaturada, tá? Vamos assinar, então,
Alternativa aqui falsa, tá? Incorreta em relação à solubilidade dos gases. Quando aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. É a única falsa, porque a gente viu que quando a gente aumenta a temperatura só para os gases, quando a gente aumenta a temperatura, a solubilidade diminui, tá? Inversamente proporcional aí. Questão 12. Vamos colocar S para saturada e I para insaturada. Vamos lá, ó. Quando o solvente ou dispersante já dissolveu toda a quantidade possível de soluto e toda a quantidade agora adicionada não será dissolvida e vai ficar no fundo do recipiente. Estamos falando de uma solução saturada, tá? S é aquela que apresenta a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma quantidade de solvente, tá? Após isso, a gente não pode mais dissolver, só vai ter precipitado. Também é saturada, mesma coisa, letra A e B, tá? Quando a quantidade de soluto não vai atingir o limite de solubilidade, ou seja, a quantidade adicionada é inferior ao coeficiente. Já vimos que é insaturada. E uma solução de H2O e NaCl, onde a água vai dissolver totalmente o sal, tá? Vai ser a insaturada também. Resposta certa, então, letra D, tá bom? Questão 13, ó, concentração comum, 13 e 14. São dissolvidos 1.250 gramas de cloreto de sódio em água, suficiente para 50 litros de solução. Qual é a concentração dessa solução? Só é dividir 1.250 por 50, teremos aí 25 gramas por litro, tá? É a resposta da 13. E a 14 é a mesma coisa, ó. Considere 0,4 litros de uma solução aquosa, na qual foram dissolvidos 4 gramas de NaCl. Qual é a concentração da solução? 4 gramas dividido por 0,4 litros. Massa sobre volume da solução, letra C, 10 gramas por litro, tá? Questão 14. Então, o que a gente viu aqui de química que é importante no primeiro capítulo de soluções? O que é uma solução saturada, insaturada e supersaturada, homogênea e heterogênea, tá? E esse cálculozinho de concentração comum são importantes a gente saber aqui desse capítulo, tá? Vamos lá, então, para reações químicas, que também foi aula presencial, tá? Vou dar, então, a revisada básica. As substâncias químicas, quando se combinam umas com as outras, vão formar novas substâncias. E a gente dá o nome de reações químicas para essas transformações, tá? Na reação química, os átomos, eles permanecem iguais, tá? A gente só muda as moléculas, que é o conjunto daqueles átomos, tá? Vamos ver, então, aqui alguns exemplos de equação química, que é a representação gráfica da nossa reação química, tá? A gente vai colocar nela quais são os elementos que estão envolvidos na reação e como foi que essa reação aconteceu, tá? Para participar de uma reação química, tá? A gente tem o primeiro membro e o segundo membro. Lá no primeiro membro, a gente tem o reagente, tá? Que é aquele que está no início da reação. Eles vão reagir e vão se transformar nos produtos, que é o segundo membro da reação, é o que vai resultar, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. 2 moléculas de hidrogênio se juntam a uma molécula de gás oxigênio e formam 2 moléculas de água, tá? Ó, quem tá aqui antes da seta é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, então eles são os reagentes. E quem tá aqui depois da seta é a água, 2 moléculas de água, tá? Que é o produto, tá? Então, a gente sempre usa essa seta apontando para o lado direito, que é o que vai indicar a transformação aí, tá? A lei de Lavoisier. O que diz a lei de Lavoisier? Numa reação química, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos, ou seja, a soma da massa de tudo que tá antes da seta e depois da seta tem que ser a mesma, tá? Porque lembra que a gente falou lá no início que os átomos, eles não mudam. Mudam é as moléculas, tá? Então, ele criou essa frase. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, tá? A gente tem os mesmos átomos que juntos formam substâncias diferentes, tá? E aí que entram as reações. E a gente tem os tipos de reações, tá? O primeiro tipo que a gente vai estudar é a reação de adição ou de síntese, tá? Que é onde 2 ou mais substâncias vão reagir e se transformam em uma, apenas uma. Ó,
Um gás carbônico mais um gás oxigênio se juntou aí e formou CO2, tá? Duas simples se transformam em uma composta tranquilamente, mas pode ser mais, tá? Mais substâncias se transformando em apenas uma, tá? Já na reação de análise ou decomposição, é onde uma substância só, ela se divide em duas, tá? Ou mais, só que simples, tá? Por exemplo, aqui a gente tem 2AgBr, né? Era uma substância composta e ela se dividiu em dois. 2Ag e o Br2, tá? Era uma que se transformou em duas. Na simples troca, tá? É onde uma substância simples, que é quando tá sozinha, aqui, por exemplo, o zinco aqui, Zn, é uma substância simples, e ela vai trocar de lugar com um elemento de uma substância composta, por exemplo, H2SO4 é uma substância composta, né? E vai se transformar em outra substância simples. Ó, H2SO4. Vejam que o zinco trocou de lugar com H2, ó. O zinco estava sozinho, tá junto com SO4, e o H2 que estava junto com SO4 ficou sozinho. Então, isso é uma simples troca, tá? Já numa dupla troca, é onde duas substâncias compostas, por exemplo, HCl, tá? São duas, e NaOH, duas substâncias, tá? Então, são compostas, vão reagir e vão trocar seus elementos. Só que aí vão se transformar em duas substâncias compostas. Ó, antes a gente tinha o HCl e o NaOH, ó. O H trocou de lugar com Na. Então, ao invés de HCl, a gente tem NaCl. E o H que estava aqui foi para o lugar do Na e virou H2O, né? Porque aqui tinha OH, aí tem um H com outro H, 2, né? Virou H2O. Então, trocou de lugar aí duas vezes. Então, a gente teve uma dupla troca, tá? E deixa eu subir aqui o vídeo para ver o que é que ele diz, ó. A ocorrência de uma reação química é indicada pelo aparecimento de novas substâncias, que são os produtos, diferentes das originais, que são reagentes, tá? Quando as substâncias reagem, às vezes a gente consegue ver alguma coisa, por exemplo, cor, né? Mudança de cor, mudança de cheiro, vai formar algo precipitado, ou vai ter uma luz ou um gás, tá? Mas às vezes a gente não consegue saber. E aqui, nosso famoso balanceamento, que causou aqui um medinho, mas eu sei que já passou porque vocês sabem fazer, tá? A gente viu que não tem perda de átomo, né? A gente só cria novas substâncias. Por exemplo, ó, o C e o O2 estavam sozinhos, eram os reagentes e se juntaram e fizeram o produto, CO2, tá? Ó, um C aqui, um C aqui. Um O2 aqui, um O2 aqui, tá? Tudo que tem de um lado tem que estar do outro também, tá? Agora vamos ver essa, ó. O H2 estava aqui e tem um O2 aqui. Quando a gente chega do outro lado, a gente tem um H2 e só um O aqui. Então, tá faltando alguém, né? Tá faltando alguém, tá faltando outro O. Então, essa equação aqui não está balanceada, tá? Para a gente balancear a equação, a gente tem que ir fazendo por tentativas, tá? Para a gente ver se tá, para a gente conseguir balancear. Então, a nossa primeira tentativa seria colocar um 2 antes do H2O, tá? Porque se a gente coloca um 2 antes do H2O, a gente vai ter 2 oxigênio, né? 2 vezes 2 oxigênio. Só que o que acontece? Se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, a gente vai ter 4 hidrogênio desse lado. Então, a gente tem que ter 4 do lado de cá também. Então, a gente coloca um 2 antes do gás hidrogênio. E aí, a gente tem 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio desse lado e desse lado também. Então, teremos uma equação aí balanceada, tá? A estequiometria é a relação numérica da quantidade de reagente e de produto, tá? Que a gente tem na nossa reação. Então, a estequiometria vai se basear na lei de Lavoisier e na lei de conservação das massas,
que diz o quê? Que em qualquer sistema nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. E a gente vai combinar algumas proporções de compostos químicos, tá? A quantidade de massa do reagente, lembrando, tem que ser a mesma quantidade de massa que teremos no produto. Então, é aqui que a gente vai se basear, é nesse cálculo estequiométrico que a gente vai se basear para fazer os nossos cálculos também, tá? Então, eu vou fazer aqui a parte da aula, que a gente vai estudar a teoria e a prática das duas questões da apostila, eu vou fazer separadinho para a gente ver passo a passo, tá? Então, eu não vou citar esse exemplo aqui de estequiometria, porque eu vou fazer no caderno com vocês, tá? Então, eu vou passar, tá? Vamos direto aqui para nossos exercícios, como eu falei antes, questão 23 e 24, próximo vídeo, tá? Questão 15. Qual o nome do fenômeno onde as moléculas são desmontadas e os seus átomos são aproveitados para a gente montar novas moléculas? Já vimos que são as reações químicas aí, letra B. Questão 16. As substâncias que participam da reação são chamadas de produtos e reagentes. Qual das alternativas abaixo tem reação com a lei de Lavoisier? Numa reação química, a soma das massas do reagente é igual à soma dos produtos das massas. Sim. Num sistema químico fechado, qualquer que seja a transformação, a massa vai seguir constante. Também. E na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, todas essas alternativas estão corretas, todo mundo tem a ver aí com a lei de Lavoisier, tá? Questão 18. As reações químicas são classificadas em 4 tipos. Quais são elas? Síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e a dupla troca, tá? Letra B aí. Questão 19. Ó, no filme fotográfico, quando exposto à luz, a gente vai ter essa reação. Ó, 2-AgBr, que era uma substância simples, ela se transformou aí, era uma substância composta e se transformou em 2 simples. Então, a gente tem uma análise ou decomposição, tá? Que é a letra B. Já aqui na questão 20, ele quer saber qual delas é considerada de adição, que é onde 2 simples se juntam e transformam em uma só, que é composta. Então, C mais O2 vai ser CO2, tá? Que a gente já viu esse mesmo exemplo, tá ali na apostila. Então, a resposta da 20 é a letra A, tá? 21. Qual dessas é de dupla troca, tá? O que é a dupla troca? Quando a gente vai trocar 2 substâncias simples de lugar. Ó, o NaCl tá aqui, o Na trocou de lugar com H, que antes era HCl. E o H2O era o OH, o Na aqui trocou de lugar com H. Então, temos aí uma dupla troca, que também é o mesmo exemplo da apostila, tá? Letra A. 22, ele pergunta que essa reação aqui, ó. Fe mais CuSO4 resultou em FeSO4 mais Cu. Ela é do tipo o quê? Simples troca, tá? Aqui o ferro, o Fe só trocou de lugar com o cobre aqui na reação, tá? 23 e 24 vamos responder depois. O que é que a gente tem que focar aqui em reações? Fazer o cálculo estequiométrico certinho, balancear nossa equação certinha, é o que a gente tem que focar. E saber quais são as reações, tá? Estudar aqui qual é a reação de simples troca, qual é a reação de decomposição, qual é a reação de adição e qual é a reação de dupla troca, tá? Sabendo disso, dominamos o assunto. Vamos então para funções químicas. Não vai ter revisão de conteúdo porque essa aula de funções foi gravada. Vou enviar para vocês aqui embaixo o link, tá? E também teve aula presencial de funções químicas, tá? Para quem participou. Então, vamos lá. Questão 25. As propriedades funcionais dos ácidos são devidas ao radical. A gente sabe que um ácido ele tem um H+, que é um cátion aí de hidrogênio, tá? Um íon de hidrogênio, H+. E as bases seriam OH-, então faltou um menuzinho aí, tá? Mas a gente considera aqui a resposta letra C, tá? Ficou faltando aí o menos. Então, ácido H+, e base OH-. Resposta certa, letra C, tá?
Sempre que a gente vê um ácido, ele vai ter o hidrogênio. E sempre que a gente vê uma base, ela vai ter a hidroxila, que é o OH, tá? Questão 26. Para a gente classificar, a gente viu que o hidrácido é aquele que tem hidrogênio, só hidrogênio, e o oxiácido é aquele que, além do hidrogênio, vai ter o oxigênio também. Então, ó, HI tem oxigênio? Não, é hidrácido. HNO3 tem oxigênio? Tem, é oxiácido. H2CO3 tem oxigênio? Tem, é oxiácido. E H2S não tem oxigênio, é hidrácido. Resposta certa da 26, letra C, tá? Questão 27, a mesma coisa. HClO tem oxigênio? Oxiácido. H2S não tem, hidrácido. HMNO4 tem oxigênio, oxiácido. HCN não tem, hidrácido. HI não tem, hidrácido. H2CO3 tem, CO3 tem, é oxiácido. Resposta da 27, letra A, tá? Questão 28. Assinale a alternativa que completa corretamente a informação. O sabor das substâncias básicas é adstringente, que é aquela sensação de amarrar na boca, tá? E as substâncias básicas também são chamadas de alcalinas. Resposta da 28, então, letra D, tá? 29. O hidróxido de cálcio, CaOH2, é uma base, tá? E a gente vai classificar como? A gente olha só aqui o 2, ó, OH2, tá? Cadê, gente? Perdi o mouse. Enfim, a gente vai olhar aqui o OH2, achei de novo, OH2, então se tem um 2 aqui, ela vai ser classificada como de base, porque tem duas hidroxilas. Já na 30, o hidróxido de sódio, NaOH, quando não tem número nenhum, é o 1. Então, é uma monobase, letra A, tá? Na questão 31, ele quer saber o indicador básico, né? A gente viu que do pH, que o 7 é neutro e abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, ele, de acordo com o que tem aqui nessa tabela de cores e a cor desses materiais aqui, ele quer que a gente classifique. Ó, o amoníaco, ele tá na cor verde. Vamos ver aqui. Verde tem um pH de 11 e 12, então é maior que 7, tá? Então, vai ser um pH o quê? Básico. O leite de magnésia é azul, tá entre 9 e 10 o pH, maior que 7, básico. O vinagre, ele é vermelho, então é 1, 2 ou 3. Menor do que 7, ácido. E o leite de vaca é rosa, 4, 5, 6, menor do que 7, é ácido. Resposta certa, então, da 31 é a letra B. Na 32, ele quer saber, se a gente se baseando aqui nessa tabela de cores, se o suco do abacaxi de limão, que a gente sabe que são ácidos, qual é a cor que ele daria aqui? Ácido aqui nessa tabela é só o vermelho ou o rosa, tá? Que vai do 1 ao 6, tá? Só olhar aqui os números, tá? Então, um suco de abacaxi ou de limão, que são ácidos, se a gente colocasse nessa tabela de cores, seria só vermelho ou rosa, tá bom? Letra C. Vamos aqui a 33, também deu um nozinho na cabeça, mas eu vou dizer para vocês que ela é bem fácil, ó. Relacione as colunas e assinale a alternativa correta. A gente tem que saber daqui qual dessas substâncias vai ser ácido ou base, ou sal ou um óxido, tá? Ó, PbOH é o mais fácil aqui. Tem um OH, é uma base. Então, eu já sei que a minha segunda aqui é D, ó. Esse aqui eu já sei que é uma base. Quem é o meu ácido? Aquele que vai ter o hidrogênio aqui, tá? Tem um oxigênio também, mas eu sei que é um oxiácido. Então, esse aqui é o meu ácido. Sabe por quê? É o meu ácido? Porque tem o hidrogênio. Ah, professora, mas tem o oxigênio também. Mas lembre que aquela substância que tem um oxigênio e outra sozinha é o óxido. Então, eu sei que H2CO2 é o ácido, PbO4 é a minha base, SO2 é o meu óxido e só restou esse aqui para ser o meu sal. Então, a ordem correta é B, D, A, C, tá?
Eu primeiro acho a base, que é o mais fácil, depois eu vou para o óxido também, que é o mais fácil, ó. Oxigênio com outra substância simples, tá? E o ácido é aquele que tem o hidrogênio. O sal é aquele que sobrou, aquele que tá ali restando. Então, a resposta certa da 33 é a letra D, tá? 34, 35. Só o que me interessa é esse número aqui, ó. pH 8,5 maior que 7 é básico. 6,4 menor que 7 é ácido, tá? Questão 36. Os sais, eles são obtidos pelo quê? Pelas reações de ácidos e bases, tá? Sempre quando um ácido reagir com a base, vai dar um sal. Então, a resposta da 36 é a letra B, tá? 37. O que são sais oxigenados? Já tá dizendo tudo, né? É que tem oxigênio na fórmula. Letra A. 38. Outra questão facinha. Em um óxido, um elemento obrigatório é o quê? Óxido, oxigênio. Resposta certa, letra B. E 39. Qual é o único elemento que não forma óxido? Se a gente ler lá na apostila, e se assistir o vídeo, vai ver que o único que não vai formar óxido vai ser o flúor. Resposta da 39, letra A, tá? Então, desse capítulo, o que é que fica aí que a gente tem que guardar na cabeça e no coração? O que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido, e lembrar da tabelinha do pH, tá? E as classificações também é importante. Então, vamos dar uma lida de novo na apostila, vamos assistir os vídeos de revisão para fazer a prova, vamos ter calma que vai dar tudo certo, tá? Termoquímica também tem vídeo, então vou passar direto para os exercícios e vou colocar aqui na descrição, tá? Os links para a gente assistir. Ó, o que a termoquímica estuda? O calor das reações que são provocadas pela troca de energia entre o meio externo com os reagentes, tá? Letra A. Qual é a diferença entre reação exotérmica e endotérmica? A endotérmica, a gente viu que é endo para dentro, então vai absorver calor, e exotérmica para fora, vai liberar calor, tá? 42, ele pergunta por que a reação é exotérmica. Ó, o calor, ele tá no produto. O que aconteceu? Que ele foi, ó, liberado durante a reação. Então, resposta certa, letra D, tá? 43. Em uma cozinha, o gás está queimando em uma das bocas, né, do fogão. Nesse processo, qual é a reação que está acontecendo? Se o gás está queimando, se o gás está indo para o meio ambiente, é o quê? Está liberando calor. Então, é exotérmica, tá? E a gente também pode ver lá na apostila que é um dos exemplos das figuras, tá bom? Então, a gente sabe que a 43 é letra A. 44. A decomposição do carbonato de cálcio, que produz cal e gás carbônico, é considerada uma reação. Ó, o calor tá onde? Tá no reagente. Então, aconteceu o quê? Eles reagiram, tá? Se o calor tá no reagente, sempre vai ser endotérmico, tá? Se tá no reagente, ele absorveu. Resposta certa, letra D. Se tá no produto, ou seja, tá depois da seta, ele liberou. Então, é exotérmica, tá? Lembrar também disso na cabeça e no coração. A velocidade de uma reação vai depender de quê? Ela depende da concentração do reagente, depende do aumento da temperatura e da pressão e também depende da superfície de contato e dos catalisadores que vão acelerar a reação. Então, a resposta da 45 é letra D. Tá todo mundo correto aí, tá? Questão 46. Vamos analisar isso aqui sobre velocidade de reação. 1. A velocidade de uma reação cresce com o aumento da temperatura. Sim. A velocidade de uma reação é sempre independente da concentração. Já acabamos de ver na 45 que depende, então é não. A velocidade de uma reação depende da orientação apropriada das moléculas na hora do choque. Sim, já vimos isso também na aula. E para os sólidos, quanto maior a superfície, menor será a velocidade da reação. Vimos então que a resposta certa aí é a letra D, 1 e 3, tá? 47. A sabedoria popular indica que para cozinhar batatas é indicado cortá-las em pedaços, em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, mas com algumas inteiras e outras cortadas, vemos que as cortadas cozinham com maior velocidade.
O fator determinante para essa maior velocidade, tá? É a superfície de contato, tá? Letra D. Questão 48. Assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação. O calor aumenta, a maior superfície de contato entre os reagentes e o catalisador também vai aumentar. Letra C aí a resposta. 49. O que ocorre com a reação entre os gases se a gente aumentar a pressão? Aumenta a velocidade da reação também. Letra A aí, 49. Questão 50. São substâncias cujas moléculas perdem totalmente a atração entre si e vão se dispersar muito umas das outras. Além disso, estão sempre em movimento desordenado. Já sabemos que só podemos estar falando dos gases, letra C, quando as moléculas estão desordenadas, tá? Nos líquidos, elas estão pouco juntas e nos sólidos bem juntinhas. E, por último, a questão 51. As grandezas que definem completamente o estado de um gás vão ser temperatura, pressão e volume, tá? Letra C aí a resposta da 51, tá? Dessa aqui de termoquímica, o que é que a gente tem que lembrar? O que é uma reação endotérmica, o que é uma reação exotérmica, o que é que vai aumentar a velocidade da reação, tá? E prestar bem atenção aí nos conceitos de gases, tá bom? E nessa parte daí de superfície de contato, tá? É importante também a gente dar uma estudada. Lembrando que vai ter vídeo fazendo balanceamento de equação, tá? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, podem falar aí no WhatsApp.